No coração do Brasil, onde o asfalto termina e a folhagem se torna impenetrável, reside uma figura que é a própria síntese do nosso sangue. Eles carregam o cheiro da terra molhada, o silêncio das caçadas noturnas e a autoridade de quem domina os segredos das ervas. São chamados de caboclos. Para o devoto, são falanges de espíritos ancestrais. Para o historiador, são o retrato de uma resistência que se recusou a morrer. Mas a pergunta ecoa no estalar da madeira na fogueira. De onde eles vêm? Seriam eles divindades vindas da África com os navios? Ou sombras que já habitavam as Américas muito antes das caravelas? Para decifrar o mistério dos caboclos, precisamos mergulhar na fundação violenta e mística do Brasil. Porque neles, a mistura não é apenas genética, é uma fusão de mundos. A palavra caboclo nasceu sob o signo do conflito, no calor do Brasil colonial. Originalmente era o termo técnico para o mestiço, o filho do encontro, muitas vezes forçado, entre o europeu e o indígena. Mas o termo transbordou a biologia para se tornar um símbolo do homem do interior, o sertanejo que conhece os ciclos da lua e o temperamento das feras. No entanto, foi na religiosidade que o caboclo sofreu sua transmutação mais impressionante. Ele deixou de ser apenas uma classificação racial para se tornar um arquétipo espiritual. Na Umbanda, ser caboclo não exige um DNA específico, mas uma conexão vibratória com a alma da terra. Diferente dos orixás, que são forças cósmicas trazidas da Nigéria e do Benin, os caboclos são os donos da casa. Eles são a manifestação genuína de uma terra que precisava de vozes próprias para falar com o divino. A Umbanda surge no século XX como um laboratório sagrado, unindo o transe africano, o pagelança indígena, o evangelho cristão e a filosofia kardecista. Neste caldeirão, os caboclos ocupam o trono da linha de frente, os generais da caridade. Eles não são apenas fantasmas de índios mortos, são bibliotecas vivas de uma sabedoria que a civilização tentou, em vão, silenciar. A história oficial da Umbanda tem um marco zero, 15 de novembro de 1908. Através de um jovem médium, Zélio de Moraes, manifestou-se uma entidade que mudaria a espiritualidade brasileira, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Sua mensagem foi um ato político-espiritual. Ele anunciou uma religião onde negros e índios, marginalizados pelo espiritismo erudito da época, teriam voz e vez. O Caboclo das Sete Encruzilhadas não trouxe apenas passes e curas. Ele trouxe inclusão. Ele provou que a santidade não vestia apenas linho europeu, mas também usava penas e pisava descalço no chão batido. Antropologicamente, o caboclo é o guardião do limiar. Ele é o equilíbrio perfeito entre a fúria do guerreiro e a paciência do curador. Sua fala é curta, suas frases são flechas que atingem o centro do problema sem rodeios. Sua postura nos rituais, o peito aberto, o brado retumbante e os braços em posição de arco, é uma linguagem corporal de soberania. Não se trata de uma encenação teatral, mas de uma linha vibratória. Muitos desses espíritos podem nunca ter sido indígenas em vida, mas escolheram essa vestimenta espiritual por ser a única capaz de manipular a energia densa das matas. Enquanto o Exu governa o movimento das ruas e Iemanjá a profundidade das águas, o caboclo é o rei da clorofila. Eles são os mestres da farmacopeia invisível. Representam o conhecimento ancestral de que cada folha tem um segredo e cada raiz tem um poder. Essa ligação profunda com a floresta mantém viva a memória das nações Tupi, Guarani, Gê e tantas outras que foram apagadas dos mapas, mas não do éter. O silêncio do caboclo na mata é, na verdade, uma escuta atenta ao pulsar do universo. Dentro dos terreiros, o caboclo assume a função de orientador ético e médico da alma.
Eles não fazem previsões futuristas vazias. Eles oferecem direções práticas para a sobrevivência emocional. Sua simplicidade é a sua maior tecnologia espiritual. Ao atender um consulente, o caboclo retira a máscara das formalidades sociais e fala direto ao espírito. É o arquétipo da verdade nua e crua, lembrando ao homem moderno que, por baixo do terno, ainda somos feitos de barro e estrelas. Uma confusão comum que precisa ser desfeita. Caboclo não é orixás. Os orixás são os arquitetos do universo, as leis da física divinizadas, como o próprio oceano ou o trovão. Os caboclos são espíritos trabalhadores, entidades que um dia caminharam entre nós e que hoje evoluem através da caridade. Eles são os intermediários. Enquanto o orixás é o sol, o caboclo é o raio de luz que consegue penetrar a copa das árvores para aquecer quem está no chão da floresta. A Umbanda não nasceu em um vácuo. Ela nasceu sob a pressão de uma sociedade que criminalizava a fé não cristã. O sincretismo, a associação de caboclos a santos católicos, foi a camuflagem necessária para a sobrevivência. Mas há uma justiça poética aqui. Povos que foram caçados e catequizados à força retornaram como mestres espirituais. Ao ocuparem o centro do altar, os caboclos realizaram uma revanche silenciosa. Eles transformaram a marginalização em honra, provando que os últimos na história dos homens são os primeiros na hierarquia do espírito. Mesmo sendo a face mais brasileira da nossa espiritualidade, os caboclos ainda enfrentam as sombras do preconceito. A ignorância tenta rotular sua força como algo primitivo ou negativo, mas o preconceito contra o caboclo é, no fundo, um preconceito contra a própria raiz do Brasil. Atacar um terreiro ou uma imagem de caboclo é tentar apagar mais uma vez a contribuição intelectual e mística dos povos originários. Compreendê-los é um ato de patriotismo espiritual. Os caboclos não atravessaram o mar, eles brotaram da terra. Eles são a prova de que a espiritualidade brasileira não é uma cópia empobrecida de outros países, mas uma criação original e poderosa. Eles são a mistura que deu certo. Ao olhar para um caboclo, não vemos apenas uma entidade religiosa. Vemos o reflexo de quem somos quando deixamos de lado as máscaras da colonização. Somos força, somos erva, somos flecha e somos cura. A memória dos caboclos é eterna porque ela pulsa no nosso sangue e respira nas nossas matas. E talvez, ao ouvir o brado de um caboclo, você não esteja ouvindo apenas um guia, mas o chamado da sua própria ancestralidade, convidando você a voltar para casa.